Eu sou a Cristina Batista, dentista e educadora clínica da Dentsply Sirona. Sejam bem-vindos ao DS Talks, o nosso podcast da Dentsply Sirona. Hoje eu estou aqui com o Vitor Clavijo. Obrigada, Vitor, por estar aqui com a gente, prazer, pelo convite. Vitor, a gente sabe que hoje a expectativa de vida aumentou e, com isso, o número de pacientes no nosso consultório também tem aumentado em busca de uma reabilitação e uma estética, não somente com pacientes com idade avançada, mas aquele que já fez um tratamento, não gostou, foi para outro dentista, foi para outro, até chegar no nosso consultório. E eu queria saber um pouquinho de você, primeiro que você se apresentasse para nosso público aqui saber quem é o Vitor, e aí depois a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Legal. Bom, muito obrigado pelo convite. E meu nome é Vitor Clavijo, eu tenho 42 anos, tenho 20 anos de formado. Me formei em Campinas, na Unip, depois disso fiz especialização, mestrado, doutorado em dentística, tenho especialidade em implantes também. Hoje eu tenho vínculo com uma universidade americana na parte estética, na USC, na Califórnia, e trabalho no meu consultório, talvez 60% do meu período no consultório e 40% eu me dedico para atividades acadêmicas. Misturo aí a parte clínica com a parte acadêmica, então eu consigo caminhar pelos dois mundos e entender a realidade de hoje, entender a realidade de várias pessoas em vários países, vários tipos de dentistas. E no consultório, que eu vou compartilhar com vocês, né, que a pergunta é um pouco sobre o consultório, lembrando sempre que quando eu vejo entrevistas, quando a pessoa fala da realidade clínica, você tem que entender uma coisa, é a minha experiência com os meus pacientes na minha cidade. E tem muitas variáveis de estado, de cidade, de país, mas frente a isso, Cris, eu estou aberto para poder responder. Não sei se você quer complementar essa pergunta ou se eu já respondo ou não. Não, eu acho que o que você falou sobre a sua realidade é importante, né? Porque, claro, a gente tem um público aqui que a gente vai ter desde um recém-formado, que conhece você pelas redes sociais ou pelos congressos, e aí às vezes quer fazer exatamente a mesma coisa e falar, não deu certo, e aquele profissional que eu sigo, seja você ou outra pessoa, não funciona, tá falando baboseira. Mas né? Exatamente o que você falou. Tem que filtrar e saber entender a sua realidade dentro do seu ambiente que você tá ali, né? E, Vitor, muitas vezes o paciente ele vai chegar desanimado, com uma baixa autoestima, porque perdeu dentes, não tem mais o mesmo sorriso e nem consegue mais ter a mesma mastigação, as mesmas funções, né, de se alimentar da mesma forma. Ou ele já trocou de dentistas várias vezes e continua insatisfeito com o que ele recebeu, né? E eu gostaria de saber de você como que é essa abordagem inicial a esse paciente no sentido de explicar a sua filosofia de tratamento e alinhar as expectativas que ele tem em relação à reabilitação, à prótese, o que ele está te procurando, né? Legal. Serviço. Cris, primeiro, se a gente fosse dividir, né, para quem é recém-formado, são dois caminhos. Se você trabalha numa clínica onde essa clínica já tem um know-how, talvez você pegue pacientes com mais idade, que vai para uma reabilitação. Pacientes com mais idade procura próteses sobre implantes. Mas se você é recém-formado, está seu primeiro consultório, não tem ninguém na família, dificilmente vai chegar alguém e falar assim, eu quero reabilitar contigo. Retratamento, Porque quando a pessoa já está com medo, ela não vai procurar o recém-formado, mas às vezes ela vai procurar uma clínica maior, uma indicação. Talvez, né? E geralmente para o recém-formado, esse que chega é um parente, um amigo, da mãe, da avó, que ele vai fazer coisas mais básicas num paciente de idade, como, não básicas, mas essenciais, às vezes uma prótese total, uma prótese removível. E a primeira, uma né? fixa, algo assim, ou refazer uma prótese assim. E é esse tipo de paciente. Agora, se você recém-formado está numa clínica maior e tem já uma experiência com prótese, talvez você pegue grandes reabilitações. Né? Eu hoje no meu consultório, então imagina, meu pai foi dentista por quase 50 anos na cidade. Eu tenho meu consultório de uns 8 anos, meu só sem estar com meu pai.
E com 20 anos de formado, eu acredito que o meu público com mais idade, que me procura para fazer tratamentos maiores, que eles possam investir muito, foi depois de uns 15 anos de formado. Então eu estou aí uns 6 anos caminhando nesse público. Sim. E esse público de retratamentos com mais idades, eles, primeiro, eles precisam de atenção, que Eles é já estão calejados, fundamental, né? atenção, humanização, porque quem tem condição para pagar um tratamento maior, ele sente falta, ele quer um trato especial. Sim. Então e esse trato especial você não vai ganhar esse cara ou esse paciente com uma xícara bonita, ele tem isso na casa dele. Um kit de higiene. Ele quer atenção, ele quer papo, ele quer olho no olho, ele quer sinceridade. E muitas vezes, Cris, se você não está preparado com um tratamento grande, você tem medo. E às vezes o recém-formado se desculpa, quer explicar muito. Quando você tem uma experiência, você pode. Hoje eu olho para o paciente e falo, olha, infelizmente a gente tem que ir por esse caminho. Não existe outro caminho na minha visão. Podem existir outros, mas você terá que buscar outras informações. Certo. Mas é assim que eu penso, porque eu já fui por esse caminho, eu errei e hoje eu vou por esse. Então eu tento jogar limpo. E na conclusão do meu planejamento, eu falo, entenda uma coisa, você precisa tratar. Comigo ou com outra pessoa, você tem que passar no dentista. Sim. Não é algo estético, não estou arrumando uma bordinha em sisal porque você não gosta nesse ângulo. Não, você tem um problema, você precisa de um dentista. Se não for eu, será outro. Mas na minha visão é essa. E aí a gente traça um planejamento. E o que o paciente de idade, às vezes, ele quer saber quantas consultas, valores, tempo. Então você também explica. E analogias, esses caras com mais condições, eles já passaram por construção de casa, já mexeram com empreiteira ou só com pedreiro. E você pode fazer essas analogias. Que às vezes você vai planejar tudo, surgirão alguns problemas, mas a gente tenta antecipar. Sim. Né? Então eu brinco, eu falo assim, eu sou aquele pedreiro antigo ainda, eu não tenho uma empreiteira, eu não sou um grande, eu sou pequeno, sou o pedreiro que coloca o azulejo ali e tal, tenho um encanador que não sei o que é minha irmã que faz ainda. Érica, um beijo. E então eu trabalho com isso, explicando. Mas uma das coisas que eles mais ficam, né, contentes no nosso fluxo, não é com o meu scanner, com a minha TV, com a minha xícara, eu trouxe de algum país, é com o trato da minha secretária e assistente com eles, é a ligação, é perguntar se está tudo bem. A gente esquece, às vezes a gente pensa só no dentista, mas tem a equipe, né? E no glamour, mas o cara, ele quer o abraço, ele quer, sorriso, de idade, né? ainda, com mais idade, aí na melhor idade ou na terceira idade, ele quer o toque, ele quer conversar. E você tem que estar preparado para isso. E se você consegue ter uma boa estrutura, conhecimento, bons equipamentos e ainda esse trato, não tem erro. Pode demorar o tempo que for, mas o paciente está avisado. É isso que eu vejo. Mas concluindo, resumindo, depende aonde você vai estar, você vai ter pacientes, o básico. Sim. Agora, grandes reabilitações, ou o cara vem indicado ou você está numa clínica. Sim. E lembrando para os jovens que esse paciente de grande reabilitação é um casamento. Você termina, mas você acaba de começar. E a manutenção é o mais difícil. Exatamente. E pensando na prótese sobre implante, Vitor, eu gostaria que você nos explicasse quais são os pontos que você, como profissional, como dentista, lá no seu consultório, leva em consideração para entregar ao paciente uma estética que é esperada por ele, né? Ele já vem com uma expectativa. Porque, claro, para a gente, além da estética, nós como dentistas também nos importamos com devolver a função, devolver, né, a mastigação, a fala. Mas o paciente não, né? O paciente, claro que ele pensa nisso, mas ele está pensando em dar um sorriso bonito e entregar aquele sorriso bonito, né? Para as pessoas que estão ali. Isso também, por exemplo, às vezes você vai fazer um curso de prótese sobre implante numa universidade, onde tem mais rotatividade de paciente, e provavelmente aquele paciente da universidade, ele não tinha o dente,
ele ganha um dente. Então, para ele é maravilhoso. Ele saía de uma prótese total e vai para um protocolo. Para ele é incrível. Volta a comer carne, né? Ele volta a comer. Mas dependendo do seu consultório, a pessoa tinha um dente perfeito e ela teve um trauma, uma fratura, Sim. uma reabsorção, algo que fez perder aquele dente. Ela tem condições para pagar qualquer dentista. Então, na cabeça dela, no mínimo, vai ficar igual. Sim. Mas tem que ficar melhor. Então, dependendo desse tipo de paciente, a expectativa é muito complexa. Porque a gente sabe das sequelas, você tem que adiantar, você tem que entender que mesmo com o implante, tem coisas que você não vai conseguir atingir. E você só sabe o que você não consegue atingir quando você já tentou atingir. Então, você tem que ter uma certa experiência, senão você acha que sempre vai dar certo. Até você cria uma expectativa e Sim, você se frustra. e você se frustra porque você fala, não, mas eu pensei, eu fiz no curso. Então, esse tipo de paciente é complexo. E hoje no consultório, prótese sobre implante, para mim, é a pessoa que teve uma reabsorção, uma genesia de lateral, expectativa em cima, pacientes que podem arcar com isso. Sim. Quando aparece um paciente que veio do consultório do meu pai, que tinha prótese total, e o cara quer um protocolo, você faz o protocolo, ele te ama. É lindo. Mas aquele paciente que foi perdendo dentes e você entrega um protocolo, ele tinha dente antes, se você não explica o que é um protocolo, ele acha que vai passar o fio dental, ele acha que vai comer. Sim. E quando ele sente a impacção de alimento aqui, etc., ele reclama. Então você tem que explicar isso, né? Então hoje eu vejo essa expectativa e converso. Primeiro vem um pouco de onde ele veio, né? O que ele tinha antes, o que ele pensa que ele vai ter. Sim. E tento ser o mais sincero possível. Tenho pacientes com mais idade que só querem morder, e tiveram, perderam. Então, às vezes, eu não quero submeter ele para super tratamentos. Vamos para um enxerto, mas quando eu sei que tem mais mucosa do que gengiva queratinizada, eu sei que aquele enxerto precisa para a qualidade e longevidade do implante. Tá. Diferente, não, só para ficar mais bonitinho. Não, ele precisa, independente. Agora, tem paciente que não, que já tem uma certa, né, gengiva correta, mesmo já tendo prótese total, e talvez não precise. Você não vai ter um dente com melhor formato, mas ele nem mostra e não vai atrapalhar a higienização. Então, entender isso, pensando no paciente, custo-benefício, tempo, estética e valor, ajuda você a ter mais previsibilidade, não frustrar o seu paciente, também não se frustrar. Sim. E aí eu queria entender, Vitor, como foi e o que te levou a definir quais são os materiais que você utiliza hoje no seu dia a dia clínico para reabilitar seus pacientes da melhor forma possível, tanto para você quanto para eles. Então, claro, né, a gente tem inúmeros produtos, inúmeras promoções, materiais, e aí eu queria entender como você chegou a eleger, qual caminho você percorreu, ou o que você pensou, quais são as principais características dos seus produtos que você utiliza hoje. Eu trabalho com prótese sobre implante, parte restauradora há muito tempo, mas assim, Cris, eu aprendi a trabalhar com prótese sobre implante na Imbra. Antiga Imbra. Antiga Imbra, 2006, e a gente fazia muita prótese sobre implante. Tinham muitas clínicas, né? Campinas tinha muitas. Campinas, eu trabalhei em São Paulo. Você Campinas nem abriu, eu trabalhei em São Paulo, no Tatuapé. Tinha um tubarão ali na sala de espera no aquário, pegava o pessoal de van na rodoviária, era muita gente, muito paciente. Eu lembro dessa. E eu tinha contato com o laboratório e com a fábrica de implantes, que fornecia os implantes na época, né? Do antigo laboratório Kim, do Kim. Foi bem legal, uma experiência incrível para mim como dentista, que eu aprendi muito. Uma experiência, né? E depois disso comecei a trabalhar com muita prótese sobre implante e recebendo diversos sistemas. A gente não recebe um único Isso, sistema. mas assim, eu também trabalhava em vários consultórios, então quando eu tive que ir para o meu consultório, né, daí eu tenho que escolher um, porque vai chegar o paciente e eu não vou deixar o cirurgião, às vezes, eu coloco esse, daí eu fico uma loucura. Não, sim. Então se você for operar aqui no consultório, a gente vai trabalhar com isso. Eu tenho um contato
há muito tempo com um dentista, chama Dr. Eric Van Doren, e com o Dr. Eric eu conheci o sistema da MIS Implantes há muito tempo, fora do Brasil, e a gente foi observando todo o desenvolvimento desse sistema. Ele é antigo, a MIS, mas num novo implante, num novo sistema. E sempre que nós trabalhamos com prótese sobre implante, a gente às vezes questiona, mas por que tanta coisa na prótese? Você quer restaurar. Cirurgicamente o implante pode ser bem legal, mas ele tinha muitos problemas na prótese. Tanto componentes, o componente não vai, por que esse componente? E muitas vezes nós íamos para conexões externas pela facilidade de restaurar. Não pela qualidade do implante, etc. Era facilidade. É mais fácil restaurar qualquer componente. Porque os de conexões internas ou cônicos era um quebra-cabeça. E não tinha tantos componentes que nós gostaríamos para ter um resultado melhor. Ter um resultado mais rápido, mas talvez não o que nós julgávamos ideal com aquele tipo de paciente que nós estávamos trabalhando. E quando eu tive contato com a MIS ela mostrou que além de um bom implante, dentistas de prótese trabalhavam no desenvolvimento de componentes que facilitavam tudo isso. Que era o Nitsan Bichatio, entre outros, o Eric, nós podíamos comentar algumas coisas. E o sistema foi sendo lapidado. Então hoje, frente aos outros sistemas, o que me leva a escolher são empresas que possuem opções protéticas que cabem para o seu dia a dia. E na MIS, por exemplo, hoje no fluxo digital, para mim é imbatível, porque o análogo é parafusado, a maioria das empresas não são, e isso faz uma baita diferença. A biblioteca funciona muito bem quando é original no Exocad, no TreeShape, faz muita diferença. Qualidade dos componentes, cores, engajamento, parafuso, catacas, então funciona tudo muito bem na parte da prótese. E tem um bom sistema cirúrgico, a cirurgia guiada é fantástico, softwares. Isso pela relação que eu tive, aprendi com eles. E tudo isso hoje, né, me fez... Assim, mas o que me faria escolher hoje, a primeira coisa que me faz escolher, se eu preciso, é a facilidade para restaurar. Né? Como está o fluxo, depois que colocou o implante, que cicatrizador, que vai me facilitar, que transferente, como é análogo, como está a biblioteca, quais são os componentes, comunicação com a fresadora, não só a cirurgia, porque hoje, se você for ver, a briga está um pouco na parte protética, que cirurgicamente tantas empresas, tantos implantes não de qualidade se integrando, então você tendo uma boa marca, com bons componentes protéticos, fecha todo o mercado. E Vitor, você acredita que a gente, primeiro, né, a gente sabe que o seu público, né, assim como você falou agora no começo, é um público mais diferenciado, que já te conhece há um tempo, não é, aquele público que precisa de talvez negociar não seria a palavra, mas negociar muito valor e tal. Mas você acredita que o valor dos produtos e dos procedimentos pode interferir ou deveria interferir na escolha dos materiais, tanto para o dentista? Sim, assim, eu entendi a pergunta. Com certeza meu público negocia, todo mundo adora, não, sim, todo mundo negocia, adora. Pelo menos sim, eu vou tirar todo 10 mundo reais, adora, mas eu vou tirar, né? Gosta de negociar, independente. Eu tenho um público que pode, né? Mas eu também, como eu te falei, sou da cidade. Né? Tem gente que às vezes, assim, me conhece desde, ou do consultório do meu pai, que te encontrar na podem rua, até assustar. Né? Falam, nossa, mas é isso? Então, assim, eu tô acostumado com todos os públicos e essa maneira, né, do que eles podem. Mas eu acho que mexe muito no preço, Cris, é a sua estrutura. Você, assim, a estrutura do seu consultório. Não só o que você vai entregar ali na frente. Não, né? porque assim, como eu trabalhei em clínicas gigantescas, por exemplo, a clínica tem 20 ares condicionados e tal, o implante ali não chega nem perto da conta, mas não dá para subir porque está tudo matematicamente computado. Sim. Não estão errados, mas depende muito do seu negócio.
Exatamente. Então hoje, mesmo tudo, eu sou um pedreiro, não sou empreiteira, eu sou um alfaiate, eu não sou a loja multimarcas. Então meu custo, ele não é tão caro, né? Eu tenho 2 funcionários, 2 cadeiras. Eu trabalhar com um implante que possa ser 200 mais caro ou 200 mais barato, não vai interferir tanto, que meu custo no final não é tão alto dessa toda a estrutura. Da grandeza. Então é difícil eu comentar isso, mas na minha estrutura, com tudo isso, eu não vejo. Daí é uma decisão minha e eu falo isso para o meu paciente. Entenda que tem implantes que custam R$30. Entenda que tem implantes que vão para um valor tudo mais caro. Às vezes o cara que cobra 800 ganha mais do que o cara que cobra 3.000, dependendo da qualidade. E não tem milagre, eu falo. É um componente bom. Minha prótese cheira ruim. Sim, porque são os componentes. Você quer tirar isso, você tem que isso mais custa. Sim. Agora tem gente que precisa e não pode, tudo bem, mas se você pode, eu falo para ele, o senhor pode. Você sabe que o senhor pode. Né? Agora o que não pode, às vezes E você falou de valor, Cris, eu aprendi um negócio nos Estados Unidos e você não se sente confortável de falar com o paciente sobre isso. E é até rude, porque tem pacientes que podem pensar de maneira diferente. Sim. Mas é perguntar, sério, assim, porque não é um... Você sabe, tem ideia do quanto você gastaria nos seus dentes, no que você me trouxe? Lógico que tem gente que vai jogar, mas às vezes o cara honesto... É que a gente também sou muito bonzinho, posso ter, mas assim... eu falo, mas quanto que você imagina? Tá lá, tal. Eu falo, olha, a gente tem vários caminhos, mas você me falando que é isso, eu vou montar algo nisso. Que caiba. Porque não adianta eu querer montar um cenário, passar 4 vezes isso e falar, Vitor, não tem. E eu tirei tanta energia. Sim. Agora, se você me falar que é isso, eu vou ver se eu consigo algo frente, vão ter limitações, e se você deseja isso. Então você tem que ser sincera comigo também para eu te passar. Que não é um jogo. Eu falo, não é um jogo, tal. Quem ganha, né? E falo outra coisa, não é um dente é tanto, 5 dentes é mais barato. Eu não tô vendendo, eu não compro por escala. Não é combo. Sim, é isso, não é um combo. Porque às vezes a pessoa mexe com outras coisas e acha que não, e se eu levar 10? Não é 10. É a sua saúde. Você vai fazer 10, você precisa fazer 10. A não você quer os 10, mas tudo bem. Então eu tento ter esse papo com eles, mas foi uma maneira que eu criei, que eu acredito. E às vezes tem gente que vai e fala assim, cara, você não quer tratar? Não, eu quero, mas eu tenho que falar pra ele que não é maravilhoso, que a gente não vai estourar champanhe no final, vai doer, você vai me xingar, mas faz parte. Vai lembrar de mim? Vai lembrar, vai falar, não, pelo amor de Deus, quero ir embora. Às vezes o paciente fala, eu quero passar o dia inteiro. Eu falo, não, você pode. Só que 5 horas você vai querer me matar, vai dar dor de cabeça, a anestesia não pega, você vai ter que ser forte. Você vai estar cansado. E eu vou lembrar, falar, você quis ir o dia todo. Sim. Ou a gente divide, mas eu tenho que vir muito. Então, é você. Para mim é a mesma coisa. Agora, se eu me perguntar mesmo, eu prefiro atender você menos tempo e mais sessões. Por quê? Porque eu também estou menos cansado, a gente não briga, a anestesia dura mais. Sim. Mas se você quer, a gente faz, só que vai doer. Né? Sim. Aí, então você tem que entender, não... enche o saco, uma hora dói. Por exemplo, prótese, você molda uma boca toda, no momento que você coloca o fio já terminando, o paciente não tá aguentando mais. E já a anestesia não pega. Daí você tá nervoso, errou o molde. E refazer tudo. Respira. Então eu lembro isso, né? Então eu tento conversar e esclarecer muito. E quando você tem experiência, você já errou muito, então eu adianto tudo. Eu falo, não, mas é isso mesmo. Eu falo assim, mas eu sei. Porque eu já errei, não é porque... não, é que eu já errei, eu já prometi algo, não consegui. Então hoje eu te adianto para não se frustrar. O problema é a frustração. E a experiência que nós, dentistas, carregamos para até chegar lá, né? Sim. Vitor, e você pode nos dar alguma dica de como traçar o melhor plano de tratamento para esses pacientes que chegam no consultório com essas queixas, levando em consideração a sua experiência clínica hoje e as bases científicas que a gente tem hoje em dia? Eu acho que é o que você já... Sim. É até o que você já fala em aulas, né? Isso daí, imagina que a gente poderia ficar falando horas. Né? Mas assim, quando o paciente tem dente,
Você tem que avaliar 3 coisas nesse dente, se é um retratamento ou a pessoa, vamos falar assim, ou é acidente, Sim. ou quebrou, né, ou uma restauração que falhou, tudo. Você tem que avaliar a estrutura desse dente. O que é estrutura? Osso em volta, gengiva, a raiz, tamanho de raiz, etc. Mobilidade, mordida, todo esse cenário. Tá. Depois você tem que avaliar se você manter esse dente ou não, esteticamente, ou quanto é estética para o paciente. Porque às vezes você pode fazer tudo para manter um dente, dá para fazer a pério e manter, dá para fazer o canal e retratar, só que vai aguentar a coroa a longo prazo? Será que não... Qual que é a idade? Como está a mordida? Qual que é o risco oclusal? Tá. Vai ficar bonita ou não? Então, é estrutura, é estética. E o valor disso para o paciente, mas não é só o valor, Não o valor dinheiro, conta, o valor tanto custo-benefício, tempo. Se você vai fazer essa coisa heróica de salvar o dente, e é importante para ele é aquele paciente que pode, mentalmente, ele é um paciente multidisciplinar, que vai, não, eu vou passar por vários, eu vou esperar. Ou o cara é direto e fala, meu, resolve isso. Não tenho tempo e vamos embora. Não, mas não tem problema, quero morder, ninguém... Então, eu avalio muito a estrutura, a estética e o custo-benefício. E nisso eu vou classificando os dentes, às vezes, em favorável, desfavorável. Tá. Falo, Bandeira esse vai verde, embora, amarela esse e vai, vermelho. esse vai. Isso é um primeiro ponto. Quem fica, quem sai, avaliando tudo isso. Tá. E depois, né, de quem fica, quem sai, é o campo que eu tenho. Daí agora eu sei que esse é o meu terreno. Daí agora o que eu quero construir também. E nessa parte é anotar tudo que ele tem de errado, como você pode corrigir errado, correção. Tá. Dentro dessa correção você tem diversas áreas também. Ver o que isso dá com a sua clínica, com o seu conhecimento, para escolher isso. E a partir disso, você começa a montar um plano. Não é simples. Né? Então, às vezes as pessoas falam, simples. A gente tenta simplificar, mas não é a decisão de manter ou não manter. Tá? Mas assim, hoje é muita briga. Tira ou coloca o implante. Sim. Então depende. Né? Tem paciente que dá para manter. Só que periodontalmente o dente está horrível. Mas ele quer manter. Ele vai manter agora, para outro daqui você mantém e ele fala, fala, mas é seu dente. Cara, daí tá horrível. Então você tem que entender o que ele quer. Né? Ou não faz. Mas a partir do momento que ele fala, eu aceito fazer, você tem que entender. Então eu vejo estrutura, estética, custo-benefício, o que está errado, como eu corrigiria, quais são os caminhos. E aí começa a construção das opções. E sempre isso baseado no exame clínico, radiográfico, imagens, ou tomografia e radiografia, tudo junto, né? E o exame clínico e a conversa, expectativa, entender. Mais importante. Né? E aí é experiência, olho no olho, não demora. E a pessoa, eu acho que sente confiança. Quando a pessoa está com um problema e ela tem condições, ela vai te escutar. Sim. Diferente, por isso que como é a sua clínica, do cara que teve uma dor e fala, resolve, eu não tenho tempo, não posso perder, eu tenho R$100. O porquê do paciente chegou até você. Tem que ter isso. Tem que ter o cara que vai extrair baratinho, porque senão é o Brasil. Sim. E você tem que viver, para mim, todos esses mundos. Eu vivia. Então, quando eu trabalhei em clínicas chiquérrimas aqui em São Paulo, voltava para o interior, que meu pai tinha uma clínica popular, eu vivia as duas experiências. De orçamentos, na época, de 300 mil na superclínica, e no meu pai não passava de 2 mil. Cara, eu tenho R$3.000 e olhe lá, eu vou poder pagar 100 por mês. Parcelado em longo prazo. No outro, o cara não faz. Tá tudo certo. Tá tudo certo, mas a expectativa é diferente. Sim. O de 2 mil ia lá, pagava e te amava, abraçava, e o outro nem lembrava de você. No outro dia, se te encontrava na rua. E tem isso também, né? Às vezes o cara que
o paciente que tenha, não vamos falar dificuldade, mas que paga ali, pensado no orçamento, ele vai lembrar de você o resto da vida. Sim, e às vezes o cara que... E aquele paciente da faculdade, que todo mundo teve a senhorinha que levava o bolo e tal. Traz daí você caixa de coisa e fala, caramba, mas cadê esse? E né? por um tempo, o paciente vai chegar a olhar para você e falar, cara, eu tenho grana, vou comprar seu serviço, você está trabalhando para ele mesmo. É importante a gente falar isso. Está trabalhando para ele. E daí você tem que entender, eu sou um funcionário. Sim. Quando eu estou trabalhando no consultório, eu falo para o paciente, cara, você contratou meu serviço? Eu estou trabalhando para você, estou prestando. Sim. Quando eu vou dar aula e às vezes eu estou no curso, eu falo para o aluno, cara, eu sou seu funcionário, você pagou isso. Uhum. Então pode perguntar o que você quiser, não sou... Eu estou trabalhando para você. Uhum. E no consultório é assim, então eu me dedico, eu estou trabalhando para ele. Mas, cara, você vendeu, você não está dando. Uhum. Então entenda, você vendeu, ele está pagando, você tem e que você não é o Deus serviço. achando que você está fazendo alguma coisa para ele. Não, você está vendendo serviço, então cuida. E daí é tudo por isso que é muito complexo, né? Às vezes a pessoa passa uma receita, mas onde ele está? Consultório, muita gente quer falar, ensinar, não está pronto para tudo isso. Cada um pensa de uma maneira. Sim. Isso é o tempo também, né? Assim, a experiência, como a gente falou. Sim, você vai tentando... Eu já tentei mudar tanta gente achando que ia mudar, mas às vezes você não consegue mudar nem alguém na sua casa. Então você fala, cara, eu não consigo mudar uma pessoa aqui, que tá todo dia comigo. Ensinar e achar que eu vou mudar. Entendeu, né? Uhum. Então dentista é dente. Às vezes a gente fala um pouco da vida, mas dentista entende dente, cara. Outras coisas... Deixa cada um outros. tem uma história. Às vezes você compartilha, você poderia falar sobre clínica, já me falaram. Cara, eu tenho um consultório, eu não sei, eu sou um péssimo administrador. De clínica. Se eu fosse me auxiliar, 18 anos, eu não sei. Então, mas não, de protocolos clínicos, tudo bem. Uhum. Agora, de gestão, não tem a mínima noção. Mas são clínica de sucesso. Foi sucesso, é sucesso que a gente trabalha muito, mas eu não sei se... Não foi, de repente ela ficou, né? E é feijãozinho com arroz, meu custo é baixo. O segredo, eu acho, ali, do meu é o custo baixo. Então isso fez, naquela história, não é quem ganha mais, é quem guarda mais. E sobra mais, muito menos. E quem tem clínica grande, sempre escutei isso. Não, a maioria, assim, cara, se eu tivesse continuado na minha clínica menor... Tava voando. São coisas para pensar, mas Sim. também tem caras com clínicas enormes, felizes da vida. Que adoram, E aí cada um é cada um, você tem que saber o que você quer da sua vida, e isso demora, porque cada ano você quer uma coisa. Com o tempo você entende o que você quer. Demora, daí você acha os seus objetivos. Tem gente que não, cara, eu quero uma clínica gigante, empresário, legal, mas vir falar comigo disso, cara, perdão, não vou entendo saber nada. Te dizer. Posso te ajudar a mexer no dente. Odontograma, né? Ali, entendeu? Eu sou dentista. Mas daí tem gente que é empresário. Daí é difícil o cara ser um baita de um dentista e um baita de um empresário. Que ele vai ter que se dedicar para tudo. Geralmente então daí você tem que entender quem é quem. Ou baita de um empresário mocho. O cara não dá mais tempo. O cara tem 50 dentistas, ele tem que administrar. Sim. Então aí que tem que entender quem você quer ser, quem serão os seus espelhos. Uhum. E se você quer os dois ao mesmo tempo, busque em dois espelhos diferentes e traça o seu caminho. Sim. São os detalhes que fazem a diferença, né, Vitor? Essa frase aqui eu peguei lá no seu site, eu vi no site. Sim, né? Que é o livro, né? Também a gente chama, né? Restaurações cerâmicas, o curso, Isso, detalhes que fazem a diferença. Porque sempre quando a gente vai... Isso foi mais de ensino mesmo, assim, ou até no consultório, que é o que faz essa diferença. Então não é nada, trabalhar bem, eu conheço um monte que trabalha bem, consultório bonito tem um monte que trabalha melhor do que eu trabalho, tem um consultório mais bonito, mas onde eu posso talvez fazer essa diferença? No trato, ou ali, quem sou eu mesmo, né, assim, expressar da maneira como o paciente quem sou eu, e tanto no ensino, no livro. Eu gosto disso, né? De ver, porque assim, cara, melhor que você tem um monte. Sim. A sua estrutura melhor tem um monte. Mas o que torna talvez você especial? Todo mundo tem alguma coisa especial, assim. E você saber identificar isso e passar isso. Sim. Com sinceridade. Senão é só uma fase. A gente tem que se buscar se aprimorar cada vez mais, né? E nos detalhes para a gente sempre entregar o melhor trabalho para a gente, né? Ou o nosso melhor trabalho, talvez. E esse aprimorar que você falou, não é você talvez se tornar melhor em
É você entender o que é melhor para você e quem é você, né? E daí é profundo, daí demora. Demora. Um pouquinho, talvez. Vitor, eu queria agradecer mais uma vez o convite, você ter aceito, né, o nosso convite. E eu espero que nossa conversa de hoje tenha despertado o interesse dos nossos colegas aí de profissão a se concentrarem mais nesses detalhes, a pensar aí nessa experiência, não querer atropelar e ter essa escadinha, né? Um passo de cada vez para que a gente sempre possa entregar o nosso melhor. Sim, né? eu brinco muito, né, que primeiro você tem que, igual uma criança, cara, primeiro você vai engatinhar, depois você vai andar de mão dada, depois você vai andar... Vai apoiando nos móveis. Depois você vai correr e alguns chegam até a voar, né? Sim. Aí tem que ver se você quer, tudo tem um risco. Sim. Aí você tem que ver o que você está preparado. E escutem, né? Pessoas com mais experiência. Sim. Mas escutem as pessoas com mais experiência que você tem como espelho. Não adianta você querer ser uma coisa e o seu espelho ali, não. Sempre que eu tenho um problema, quando eu quero conversar com alguém, eu tento entender se ele já teve. Né? Mas senão, como que a pessoa vai me orientar de um problema que ela nunca teve? Então, assim, num equipamento, mas o que eu faço quando quero, mas você não usa esse sistema? Não adianta perguntar, talvez, não. Então, mesmo na vida, de tudo, o exemplo, tudo, conversem. Às vezes você vai falar de filho, daí o cara não tem filho, ele tem uma outra visão. Então você tem que perguntar quem teve 3 e falou, cara, daí escuta, né? Puxado, porque tudo né? parece ser fácil. Depois você tem filho, você... Muita coisa, não, eu vou ser mãe, não vai comer açúcar, não vai ter tablet. Daí passa um ano, tá com açúcar e tablet. Porque, cara, tinha que trabalhar, Vitor. Preciso comer. Estão me cobrando ali, eu tentei de tudo, foi o celular, então. Fica aqui 10 minutos. Mas não pode. Não, tudo bem, tem 3 babás e não sei o que no trabalho. Diferente. Tudo bem, vamos lá. Vamos plantar a horta, mas depende da sua realidade. Então nada eu critico. O cara tem que trabalhar e o cara fez um monte de coisa errada. Ele tem que pagar muita coisa amanhã e ele tá com a corda. Cara, ele fez, ele sabe o que ele tá fazendo. Não, então, tudo bem, ele errou, mas ele não sabe. Não. Ele sabe que ele errou e ele tá... Não, daí é outra coisa. Então, eu não julgo nada. O cara fez, que coisa horrível que ele fez na boca, mas... Depende. Não, fulano tem condição... não, daí é sacanagem. Então, tudo isso com a vida você vai aprendendo antes desse pré-julgamento. Não dá, na nossa profissão, todo mundo quer julgar todo mundo. Mas se enxerga, né, cara? Quem é você, assim, vê... Se põe um pouco no seu lugar e no lugar dos outros, né? Não, é tudo simples, tudo, mas você teve um berço, né? Eu passei dificuldade. Mas seu pai sempre foi dentista. Como que você passou? Eu falo, eu tenho cenas engraçadas, mas meu pai sempre estava lá por trás. Você não ficou caçando mosca, né? Assim, eu penei, sim, trabalhei. Fui trabalhar porque eu queria. Mas meu pai tinha um consultório lá, mas eu fui para São Paulo, ônibus, mais metrô. uma vez, você foi adquirindo experiência. Sim, mas é que eu queria, mas assim, eu sei que se desse tudo errado, eu batia a porta ali. Sim. Mas quando eu trabalhava, às vezes, no Rio, eu lembro disso, só para finalizar, falando, difícil, eu venho aqui, acordo 5 da manhã, e chego aqui 7, pego um trânsito, né? Eu venho lá de Campinas, daí a mulher que trabalhava falou assim, você vem do quê? Eu venho de avião, vou para o aeroporto, minha mãe me leva no aeroporto. Começou já. Daí ela, assim, você sabe, né, que eu saio daqui às 4, vou pegar, chego às 8 em casa. Você tá no Rio, ela falou, trânsito. Faço comida, preparo tudo, acordo 3h30, 4, para estar aqui às 6. Ela falou assim, você vive um sonho de andar de avião, tudo para você, mas não é assim. Sim. Você tem essa sorte, eu sei que é, mas assim, eu nunca estudei, eu nunca vou ter essa sorte. Você está preparado, tudo, mas é diferente. Às vezes o seu mundo que você critica, então, às vezes a gente vive numa bolha, tudo isso, mas a gente não entende o outro lado. Sim. Então, sempre que eu vejo, se for de retratamento, alguma coisa, eu tenho que entender. Porque às vezes o cara não estava num dia bom, todo mundo erra. Todo mundo tem um dia. Então, às vezes eu tô agora, se tá de um dia bom, fez uma besteira, respira e fala, cara, errei. Não precisa refazer. Não entrega para Deus. E daí ele vai, se entregou para Deus, ele vai falar, meu amigo, Você sabia. Você sabia. Mas é isso, Cris. Obrigado mesmo pela presença, obrigado, Dentsply.
Serona, pelo convite, espero que ajude e estamos por aí. Obrigada, Vitor. Obrigada mais uma vez, viu? Um abraço. Pessoal, obrigada. Não deixe de seguir a gente, ouçam a gente nas nossas mídias sociais, YouTube, Spotify e até a próxima. Obrigada.